Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta. E todos nós brasileiros, nós temos que pôr nossas barbas de molho mesmo, porque as coisas que estão se apresentando vão piorar. Piorar não modo de dizer, vão crescer, vão criar corpo, vão criar raiz. E as coisas não vão ser tão boas quanto algumas pessoas acreditam que seja. Nós temos que observar que a maioria das pessoas acredita piamente que o poder emana do povo. Emanar é desagregar, é emanação. E depois de desagregado, esse corpo físico ao qual constitui ali no artigo 1º, artigo 2, artigo 3, só no artigo 2. Então o artigo 3 é justamente a nossa formação, o povo passa a ser súdito. E o que não cabe nenhuma revolta, não cabe nenhum movimento. E nós não temos esse poder. Nós, brasileiros, nós somos submissos e submissos às ordens que são criadas, propostas e cobradas pelas autoridades e que faz com que todos nós venhamos obedecê-las. Por enquanto, nós temos 3 pontos de vista que ainda não foram tocados, mas estão arriscando de estar riscado algumas coisas. Uma é justamente o que podemos dizer educação. Essa já tem uma planilha da ONU que é para fazer, pronto e acabou-se. É o princípio, né? A outra é família, né? E a outra é propriedade. Se perdermos essas 3, o socialismo tomou de conta de tudo. Nós já ouvimos e estamos ouvindo algumas pessoas falarem sobre propriedade. Nós temos que ter muito cuidado com isso. As coisas já avançaram bastante. E esse bastante que eu falo é o suficiente para que eles possam impor, caso ocorra algum movimento que possa afrontá-los. É evidente que tivemos oportunidade de impedir que essas coisas ocorressem. Mas por que não aconteceu? Porque muitos acreditam nessa fantasia, que o poder emana do povo. Nós somos os únicos animais racionais que precisamos de alguém para que nos comande, para que nos oriente. O que, na verdade, se todos nós tivéssemos consciência das nossas obrigações, só poderíamos ser nação se todos tivessem essa consciência. Todos tivessem a responsabilidade de pôr em prática aquilo que de fato atenda a todos, sem precisar de uma força coercitiva. Mas isso não é possível. Por que não é possível? Porque nós não somos um. Nós só somos um povo. A nação brasileira precisa mudar. Ela precisa mudar. E o primeiro ponto de vista é você acreditar que você não tem poder. Simplesmente isso. Aonde você se encontra nesse exato momento, nesse contexto político que hoje emana com tanto vigor, que os seus admiráveis falam aos 4 cantos, tiramos o Bozo, tiramos o Bolsonaro, e essas coisas que a gente ouve que não era para ser dita, nem mesmo mencionada. Mas uma coisa nós podemos observar. Quando se cria um paralelo, se cria também um poder. Esse poder, nós sabemos que existe. O poder do proletariado, não o poder do proletariado, esse não é possível. Começaram a se fazer essa desmanche lá na educação, lá na base. Eles aprenderam por 40 anos. E nós tivemos aí no poder, nos últimos 4 anos, pessoas de direita. Será que essas pessoas não sabiam, não soube, ou nunca souberam, estava tão escondido assim, que as pessoas não poderiam tomar uma atitude para que pudessem impedir? O problema é que lá do lucro proletariado foi direto para a Câmara e Senado. E nós colocamos homens, né, que não estão alinhados com o desenvolvimento, estão alinhados com o que possam esses fazerem para ganhar aquele prêmio, como se executivos fossem. Mas tem um ditado
que não se cria cobra debaixo do sovaco, porque essa não consegue ver a cara da mãe. E quando desperta, com certeza ela vai colocar o seu veneno nessa pessoa. Foi o que aconteceu. Permitiram que os partidos de esquerda, com o seu apoio, não do proletariado, porque ninguém sabe, ninguém vê, não houve movimento, mas houve um apoio muito grande, e o lupo proletariado ganhou, tirou vantagem sobre isso, tiveram o seu mercado de ganho, tivemos muitas ações, a polícia muitas vezes essa não foi impedida de agir. Então nós estamos observando que essas pessoas alcançaram o poder e por via de alguém ter dormido. Não era possível acontecer isso. E a omissão da ação contra aquele que possa trazer o dano é otorgar e dar autorização para essa pessoa agir da melhor maneira possível. E as pessoas se calam. Foi o que aconteceu nos últimos 4 anos. O presidente, ele calou-se e permitiu, otorgou, deu autorização para que a esquerda no Brasil permanecesse tão forte como é agora. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, principalmente agora sobre essa CPMI e CPI, para mim, é um drama com final feliz. Não vai dar nada. Por mais que você diz, poxa, ver que cara negativo, olha, eu digo para você que não vai dar nada. A força que o Partido dos Trabalhadores está usando para esmagar aqueles que são opositores ou tentam de todas as formas fazer oposição, porque eles não sabem fazer oposição, porque nunca foram oposição. Então, nós estamos assistindo que eles não têm. E o governo está usando os meios e as ferramentas adequadas para calar. Coisa que o governo anterior não fez. E se fizesse, seria tratado com outras visões, de outras maneiras. Mesmo porque o que ocorreu foi, enquanto o Lula hoje está viajando bastante, gastando dinheiro, e por falar em viajar bastante, se você fizer o cálculo do último gasto de mais de 700 mil reais em 2 dias, você precisa de 500 mil e trabalhar 36 anos, quase 40 anos, para chegar a 500 mil para você se aposentar. E ele gastou essa dinheirama em 2 dias. Mas voltando aqui para a situação, lidar com situações e povo, você tem que observar o melhor plano possível. Você não pode fazer vista grossa e nem permitir que você possa chamar o joio de irmão. Foi o que aconteceu. As pessoas estão acostumadas com esse movimento, com esta forma de empregar a sua humanidade, e demos com os burros na água. E agora a nação brasileira passa por uma situação difícil, porque lamentável, não era para ser assim, nem era para estar assim, mas se está assim é porque alguém permitiu, otorgou, autorizou, deu essa mamada para a esquerda. E como eu vou repetir o ditado, não se cria cobra debaixo do sovaco. Lamentável. É muita ingenuidade acreditar que a esquerda estava morta simplesmente porque o Bolsonaro estava no poder. São 40 anos trabalhando para chegar nesse estágio que eles chegaram. Nesse estágio. O que ocorreu no impedimento da Dilma foi porque houve uma outra manobra que foi para evitar o que estamos assistindo hoje. E nós vamos ver esse governo criar corpo mais robusto adiante, se não houver, e o que eu acredito que não vai haver, se não houver algo que possa ser feito para impedir que o sistema possa funcionar como está funcionando. Olha, acredite você, acredite. É preciso voltar para as 4 linhas.
Mas se voltar para as 4 linhas, não tem quem possa obedecer. Nosso Congresso Nacional está de joelho. Nosso presidente do Senado está de joelho, Pacheco está de joelho, Lira está de joelho, todos comprometidos. Como você vai querer fazer prevalecer a Constituição? O caput do artigo 5º da nossa Constituição, que aliás, o artigo 5º que é o caput, como você pode falar do artigo 220, que é sobre a livre forma de se expressar? Você não vai conseguir isso. E eles não conseguiram isso dentro da Constituição, o que ocorreu de outra forma paralela. A mesma forma em que hoje nós estamos vendo o lupo proletariado agir. Fizeram o corpo, criaram os meios, corromperam e validaram alguns mandatos, e validaram alguns movimentos, e nós estamos hoje vendo um porque fortaleceu o outro, porque achou que todos nós éramos trigo. Perdemos. Dormimos no berço esplêndido e acordamos num pesadelo e que provavelmente alguns acreditam que vai ter fim. Não vai ter fim. Vai criar corpo. E é preciso que venhamos a amadurecer na ideia de que cada um de nós brasileiros, temos que ser um para que possa fazer um movimento, para que possa vencer a esses que aí se encontram. Porque eles não se entendem na forma da partilha, mas na hora de agir e derrubar, você não consegue encontrar nenhum partido de esquerda falando mal um do outro. Você não consegue, cara. Mas o pessoal da direita, deputados, senadores, eles brigam constantemente, assim como o próprio povo briga constantemente. O próprio povo que chama-se brasileiros, que veste camisa verde e amarela, eles não se entendem. E aí é que nós podemos entender como podemos ter esse poder, Emmanuel, se ninguém consegue se entender. Um novo Brasil? Queremos um novo Brasil? Claro, evidente. Quem não quer um novo Brasil? Mas esse um novo Brasil, é preciso que todos nós venhamos ser um só. Um só Brasil. Até mais. Felicidade a todos.